Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos em Cristo Jesus a vitória. Vitória assegurada pela obra que Ele realizou em nosso favor. Nós temos que entender quem nós somos em Cristo e por entendermos quem somos em Cristo é que nós temos assegurada a vitória por meio de Cristo Jesus. Não é por acaso, não depende de nós, não é na força da natureza humana que podemos viver a vontade de Deus. Entendermos isso é que nos conduzirá à vitória em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, sobre o pecado. Não é algo que procede de nós, mas da obra que Ele realizou em nosso favor. Pois se entendermos que somos um ser espiritual, uma nova criatura, nascido do Espírito, e que isto é decorrente do que Ele fez por nós, da graça de Deus revelada, do seu amor por nós, Cristo se ofereceu, morreu para o perdão de nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, nós nos tornamos inocentes. Nós somos perdoados e colocados na presença de Deus, justificados, feito um novo ser, uma nova criatura. Nós somos agora um ser espiritual, nascidos de novo, nascidos do Espírito, capacitados, pois participamos da natureza de Deus, participamos da sua vida, fomos feitos à imagem de Cristo, temos a mente de Cristo e capacitados para rejeitar as paixões humanas. É isto que nos assegura a vitória por meio de Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós vencemos o mal. Não é resultante do nosso esforço. Agora entendermos, aceitarmos por fé e vivermos segundo o que a palavra nos ensina e nos fala. Por isso a nossa jornada tem que ser uma jornada de santificação, aonde despindo da natureza humana nós caminhamos rumo ao processo de revelarmos Cristo em nossas vidas, pois despimos da natureza humana e nos revestimos das mesmas atitudes, das mesmas ações, do mesmo modo de agir de Cristo. É isso que assegura a vitória. E diferente do ser natural, que é dominado pelo pecado, escravo do pecado, pois o ferrão que nos conduz à morte, ou seja, o ferrão da morte é o pecado, pois nos instiga a caminhar rumo à direção ao pecado. Mais do que isso, a lei veio para revelar o pecado, para deixar claro o pecado, a maneira como nós vivemos. Pois a lei é boa, ela é perfeita. Ela fala da maneira como devemos nos relacionar, agir uns com os outros e o que é de fato o amor de Deus que a gente precisa manifestar, ou seja, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas, por causa do pecado, por sermos escravos do pecado, nós somos guiados para a morte no sentido de cometermos o pecado, pois somos escravos do pecado, como ser natural. Quando em Cristo nós recebemos a liberdade. Não temos mais as prisões do pecado. Não somos mais sujeitos ao ferrão do pecado, ou seja, da morte que nos conduz a cometer o pecado. A gente precisa entender isso. Como Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 5, 6 até o 5, 7. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte, ou seja, o ferrão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei revela e deixa claro, de forma explícita, o que é pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos outra maneira de vencer a natureza humana que não por meio de Cristo e sua obra realizada. Por isso, esta é a convicção que temos que ter. Não estamos mais sujeitos ao pecado, não somos mais escravos do pecado para viver no pecado. Tendo a consciência e o entendimento que a obra de Deus em nossas vidas, qual é e o que Ele fez, podemos caminhar rumo à vontade de Deus na direção de sermos plenos de Cristo, de maneira que revelemos
o Pai através das nossas vidas. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Esta é a maneira como devemos viver. Não somos mais um ser espiritual. Não somos mais um ser natural. Somos um ser espiritual, nascidos por meio da obra que Cristo realizou. Somos de Deus, para a glória de Deus, para vivermos de forma plena tudo aquilo que Ele planejou para nós como um ser humano. E temos de Deus a capacitação para vivermos desta maneira. Crescermos, amadurecermos é o propósito da nossa vida. A nossa direção não é rumo à religião, à religiosidade, não é caminharmos rumo a atendimento dos nossos desejos naturais, mas sim expressarmos e revelarmos Cristo por meio de nossas ações, para que Ele seja glorificado em nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.